Respire profundamente por um instante e permita que sua mente desacelere. Há um momento silencioso que acontece todas as noites, um momento que a maioria das pessoas atravessa sem perceber, mas que pode se tornar um dos períodos mais poderosos de transformação na sua vida. Enquanto seu corpo se prepara para descansar, algo extraordinário acontece dentro da sua mente. Seu subconsciente permanece desperto, ativo e receptivo, absorvendo cada pensamento que você carrega consigo antes de dormir. E é exatamente nesse espaço entre a vigília e o sono que muitas das maiores mudanças internas começam a acontecer. Napoleon Hill dedicou décadas estudando as pessoas mais bem-sucedidas de seu tempo e descobriu um padrão curioso. Muitas delas entendiam que a mente humana continua trabalhando mesmo quando o corpo descansa. Hoje à noite, você vai descobrir como usar esse momento silencioso a seu favor, transformando a forma como sua mente pensa, sente e reage à abundância e ao sucesso. Existe algo fascinante sobre o momento em que você está prestes a adormecer. Nesse instante, sua mente consciente começa lentamente a desacelerar, mas sua mente subconsciente continua completamente ativa. Enquanto você relaxa, ela permanece trabalhando silenciosamente, processando pensamentos, emoções e imagens que você alimentou ao longo do dia. E é exatamente por isso que aquilo que você pensa antes de dormir tem um impacto muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona como um jardim. Tudo aquilo que você planta nela, ideias, crenças, sentimentos, eventualmente cresce e se manifesta em sua realidade. Se as últimas sementes que você planta à noite são de preocupação, medo ou escassez, sua mente continuará trabalhando nesses padrões durante toda a noite. Mas quando você escolhe alimentar sua mente com pensamentos de propósito, confiança e abundância, algo diferente começa a acontecer. Seu subconsciente passa a reorganizar esses pensamentos, fortalecendo novas conexões mentais e preparando sua mente para agir de forma alinhada com aquilo que você deseja construir na sua vida. Agora pense por um momento em como a maioria das pessoas realmente termina o dia. Muitas vezes, o último contato da mente antes de dormir são notícias negativas, preocupações financeiras, discussões, comparações nas redes sociais ou pensamentos de ansiedade sobre o amanhã. Sem perceber, essas ideias se tornam as últimas instruções enviadas para o subconsciente. E como a mente subconsciente não questiona nem julga aquilo que recebe, ela simplesmente aceita essas informações e continua trabalhando nelas enquanto o corpo descansa. Napoleon Hill observava que pessoas que vivem presas em ciclos de escassez frequentemente carregam pensamentos dominantes de dúvida, medo e limitação. Não porque desejam isso conscientemente, mas porque repetem esses padrões mentais todos os dias, especialmente nos momentos de maior vulnerabilidade emocional. Quando alguém adormece pensando em problemas, a mente passa a noite inteira tentando resolver esses mesmos problemas. O resultado é que, no dia seguinte, a pessoa acorda com a mesma sensação de peso, como se nada tivesse realmente mudado. O que Napoleon Hill percebeu ao estudar pessoas extremamente bem-sucedidas foi que muitas delas tratavam os últimos minutos antes de dormir como um momento estratégico de preparação mental. Em vez de levar preocupações para a cama, elas escolhiam conscientemente quais pensamentos queriam plantar na mente antes do sono. Hill explicava que o subconsciente é profundamente influenciado por repetição e emoção. E quando uma ideia é alimentada com clareza e sentimento, ela começa a ganhar força dentro da mente. Por isso, essas pessoas não adormeciam pensando no que temiam, mas sim no que desejavam construir. Elas revisavam mentalmente seus objetivos, visualizavam suas metas já realizadas e reforçavam uma sensação de confiança no próprio caminho.
Esse pequeno hábito criava um efeito poderoso, porque enquanto o corpo descansava, a mente continuava trabalhando silenciosamente em direção àquela direção definida. Era como se estivessem dando uma instrução clara ao subconsciente antes de fechar os olhos. Napoleon Hill chamava esse processo de autossugestão, a capacidade de influenciar deliberadamente através de pensamentos repetidos com emoção e intenção clara. Para ele, a mente subconsciente funciona como um receptor extremamente sensível. Ela absorve aquilo que é repetido com convicção e, com o tempo, transforma essas ideias em crenças profundas. O problema é que muitas pessoas praticam autossugestão sem perceber, mas de forma negativa. Repetem mentalmente frases como "isso é difícil", "eu nunca consigo", "minha vida é complicada". E ao repetir esses padrões, acabam programando o subconsciente para confirmar exatamente essa realidade. Mas quando alguém decide conscientemente alimentar a mente com ideias de valor, capacidade, abundância e propósito, algo começa a mudar. Aos poucos, a mente passa a aceitar essas novas ideias como possíveis e, eventualmente, como naturais. Napoleon Hill acreditava que a imaginação é uma das ferramentas mais poderosas da mente humana. Para ele, tudo o que existe no mundo físico começou primeiro como uma imagem mental clara na mente de alguém. Casas, empresas, invenções, projetos e conquistas nasceram primeiro no território invisível da imaginação, antes de se tornarem realidade concreta. E é justamente no momento antes de dormir que essa capacidade criativa se torna ainda mais acessível. Quando o corpo relaxa e as distrações diminuem, a mente fica mais livre para visualizar cenários, possibilidades e novas direções. Pessoas que usam esse momento de forma consciente costumam imaginar a si mesmas vivendo a realidade que desejam construir. Não como um sonho distante, mas como uma experiência mental viva, carregada de emoção e significado. Essa prática cria um tipo de ensaio interno que começa a moldar a forma como a pessoa pensa, age e percebe oportunidades no mundo real. Uma das ideias mais fascinantes ensinadas por Napoleon Hill é que a mente subconsciente nunca dorme. Mesmo quando o corpo está completamente em repouso, o subconsciente continua ativo, organizando informações, processando emoções e conectando pensamentos que foram alimentados durante o dia. É por isso que muitas vezes soluções para problemas aparecem pela manhã ou novas ideias surgem de forma inesperada depois de uma boa noite de descanso. Enquanto você dorme, sua mente continua trabalhando silenciosamente nos padrões que recebeu como instrução. Se os pensamentos dominantes foram medo e preocupação, o subconsciente continua reforçando esses mesmos circuitos mentais. Mas quando você adormece carregando ideias de propósito, confiança e abundância, o processo muda completamente. Sua mente passa a reorganizar percepções, fortalecer crenças positivas e abrir espaço para novas interpretações da realidade. Napoleon Hill sempre deixou claro que a transformação mental não acontece de forma instantânea. Reprogramar a mente é um processo que exige repetição, consistência e persistência. Pense nisso como o treinamento de um músculo. Na primeira vez que você tenta levantar um peso mais pesado, pode parecer difícil ou até impossível. Mas à medida que você repete o movimento dia após dia, o músculo começa a se fortalecer. O mesmo acontece com a mente. Cada vez que você escolhe conscientemente alimentar pensamentos de confiança, propósito e abundância, você está fortalecendo novos caminhos dentro do seu cérebro. Aos poucos, aquilo que antes parecia estranho começa a se tornar natural. A forma como você interpreta desafios muda, a forma como você reage às oportunidades muda e até a maneira como você se vê no mundo começa a se transformar. Não é um evento isolado, é um processo silencioso de construção mental que acontece ao longo do tempo. Quando a programação mental começa a mudar, algo muito interessante acontece na forma como você percebe o mundo ao seu redor.
Situações que antes pareciam obstáculos começam a ser vistas como desafios temporários. Ideias que antes pareciam impossíveis passam a ser consideradas como possibilidades reais. Napoleon Hill observou que pessoas de grande sucesso não eram necessariamente aquelas com mais recursos no início, mas aquelas que mantinham uma visão clara do que queriam construir. Elas treinavam a mente para reconhecer oportunidades onde outras pessoas viam apenas dificuldades. Esse tipo de percepção não aparece por acaso. Ele é resultado de um padrão mental dominante. Quando sua mente está programada para a escassez, ela encontra escassez em todos os lugares. Mas quando ela começa a se alinhar com abundância, propósito e contribuição, novas oportunidades começam a se tornar visíveis. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque a forma como você enxerga o mundo mudou. Quando sua mente começa a se alinhar com novos padrões de pensamento, você passa a experimentar algo que Napoleon Hill considerava essencial para qualquer grande realização: o alinhamento interno. Isso acontece quando suas ideias, suas emoções e suas decisões começam a caminhar na mesma direção. Muitas pessoas vivem em conflito interno. Uma parte delas deseja prosperar, crescer e evoluir, enquanto outra parte ainda carrega dúvidas, inseguranças ou crenças antigas de limitação. Esse conflito cria um tipo de resistência invisível que impede o progresso. Mas quando você começa a alimentar sua mente repetidamente com pensamentos mais fortes, mais claros e mais alinhados com seus objetivos, esse conflito começa a desaparecer. Aos poucos, suas ações passam a refletir aquilo que você acredita internamente. E é nesse momento que mudanças externas começam a acontecer com mais naturalidade. Napoleon Hill observou algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. A verdadeira abundância não começa nas circunstâncias externas. Ela começa na forma como uma pessoa pensa e se enxerga internamente. Antes que riqueza, oportunidades ou resultados apareçam no mundo físico, eles precisam existir primeiro como um estado mental. Pessoas que desenvolvem uma mentalidade de abundância tendem a agir com mais confiança, enxergar mais possibilidades e oferecer mais valor ao mundo ao seu redor. Isso cria um ciclo poderoso. Quanto mais alguém acredita em sua capacidade de contribuir, mais ele se movimenta, mais ele cria e mais oportunidades começam a surgir naturalmente. A abundância, nesse sentido, não é apenas dinheiro ou sucesso material. Ela também envolve criatividade, visão, coragem e disposição para crescer continuamente. Quando essa mentalidade começa a se tornar dominante dentro da mente, o comportamento muda, e quando o comportamento muda, a realidade começa a acompanhar esse movimento. O que torna o momento antes de dormir tão poderoso é que ele acontece todos os dias. Não é um evento raro, não é algo reservado apenas para momentos especiais. Todas as noites, sem exceção, sua mente entra nesse estado de transição entre vigília e descanso. E é justamente nesse espaço silencioso que muitos dos padrões mentais mais profundos começam a se consolidar. Se você transforma esse momento em um hábito consciente, algo começa a mudar lentamente dentro de você. Em vez de terminar o dia com tensão, comparação ou preocupação, você passa a encerrar o dia direcionando sua mente para aquilo que deseja construir. Esse pequeno ajuste pode parecer simples, mas ao longo de semanas e meses, ele cria um impacto acumulativo poderoso. Cada noite se torna uma oportunidade de reforçar clareza, propósito e confiança. E com o tempo, aquilo que começou como um exercício mental começa a se transformar em uma nova forma de pensar e viver. Com o passar do tempo, essa prática começa a produzir uma transformação que muitas vezes acontece de forma quase imperceptível. Você pode não notar uma mudança dramática de um dia para o outro, mas gradualmente sua mente começa a operar a partir de um lugar diferente.
Pensamentos de dúvida perdem força, decisões passam a ser tomadas com mais clareza e até pequenos desafios deixam de parecer tão ameaçadores quanto antes. Napoleon Hill acreditava que esse tipo de mudança acontece quando um novo padrão de pensamento se torna dominante dentro da mente. Aquilo que você repete constantemente começa a moldar a maneira como você interpreta o mundo, reage às circunstâncias e percebe as oportunidades ao seu redor. E quando um novo padrão mental se estabelece, ele começa a influenciar suas ações diárias. Não porque você está se forçando a agir diferente, mas porque sua mente passou a operar a partir de uma nova referência interna. Quando a mente começa a se reorganizar em torno de novos padrões, a forma como você enxerga o futuro também muda. Em vez de imaginar apenas dificuldades ou limitações, sua mente passa a considerar novas possibilidades. Isso não significa ignorar desafios ou viver em fantasia, mas desenvolver uma visão mais ampla sobre aquilo que pode ser construído. Napoleon Hill observou que pessoas que alcançavam grandes realizações mantinham uma expectativa interna positiva sobre o que estava por vir. Elas treinavam a mente para focar na direção que desejavam seguir, em vez de permanecer presas às circunstâncias atuais. Essa mudança de perspectiva cria um efeito poderoso, porque aquilo que você espera do futuro influencia diretamente as escolhas que faz no presente. Quando alguém começa a agir com base em uma visão mais confiante, novas decisões surgem, novos caminhos aparecem e novas oportunidades começam a fazer sentido. No final de tudo, a verdadeira mudança começa com uma decisão simples, mas poderosa. A decisão de assumir responsabilidade pela direção dos próprios pensamentos. Napoleon Hill acreditava que cada pessoa possui um enorme poder criativo dentro da mente, mas esse poder só começa a agir quando alguém decide utilizá-lo de forma consciente. A maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente, às circunstâncias e às dificuldades do dia a dia. Mas quando alguém começa a direcionar deliberadamente aquilo que alimenta a própria mente, algo diferente começa a acontecer. Em vez de ser arrastado pelos acontecimentos, você passa a participar ativamente da construção da sua própria realidade. Essa mudança não acontece porque o mundo externo se transforma de repente, mas porque sua mente passa a operar com mais clareza, mais propósito e mais intenção. Agora, enquanto você se aproxima do descanso, permita que sua mente desacelere completamente. Deixe para trás as preocupações do dia, as tensões acumuladas e qualquer pensamento que não contribua para a direção que você deseja seguir. Este é o momento de simplesmente relaxar e permitir que sua mente absorva tudo aquilo que foi despertado aqui. Napoleon Hill acreditava que os pensamentos que você escolhe cultivar repetidamente acabam moldando o caminho da sua vida. E esta noite pode marcar o início de um novo padrão mental, um padrão mais consciente, mais alinhado com propósito, crescimento e abundância. Antes de adormecer, leve consigo essa ideia simples, mas poderosa. Sua mente é um terreno fértil, e aquilo que você planta nela inevitavelmente começa a crescer. Portanto, escolha bem as sementes que deseja cultivar. Escolha pensamentos que fortaleçam sua visão, que ampliem sua confiança e que lembrem você da sua capacidade de criar algo significativo na sua vida. E se esta mensagem fez sentido para você, escreva agora nos comentários. Eu sou fonte de abundância. Esse pequeno gesto é uma forma simbólica de reforçar a decisão que você está tomando hoje. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque novas mensagens como esta continuarão ajudando você a fortalecer sua mente e sua visão de futuro. Agora, respire profundamente, permita que o sono chegue naturalmente e saiba que, enquanto seu corpo descansa, sua mente continua trabalhando silenciosamente na direção daquilo que você decidiu cultivar dentro de si. Boa noite.